Olá pessoal, vamos dar início a mais uma reflexão sobre as tendências, né? Agora vamos falar da tendência liberal renovada, progressivista, né? Para isso a gente vai falar um pouquinho sobre o que é o papel da escola para essa tendência. Então, a finalidade da escola vai ser adequar as necessidades individuais ao meio social, e para isso ela deve se organizar de uma forma a retratar o quanto possível a vida. Todo ser dispõe dentro de si mesmo de mecanismos de adaptação progressiva ao meio de uma consequente integração dessas formas de adaptação no comportamento. Tá? Tal integração ela vai se dar por meio de experiências, né, que devem satisfazer ao mesmo tempo os interesses do aluno e também as exigências sociais. A escola cabe suprir as experiências que exprimam o aluno educar-se num processo ativo de construção e reconstrução do objeto, numa interação entre estruturas cognitivas do indivíduo e estruturas do ambiente. E os conteúdos? Quais eram os conteúdos selecionados? Como o conhecimento resulta da ação a partir do interesse e necessidades, os conteúdos de ensino são estabelecidos em função de experiências que o sujeito vivencia frente aos desafios cognitivos e situações problemáticas. Dá-se, portanto, muito mais valor aos processos mentais e habilidades cognitivas do que o conteúdo, né, organizado racionalmente. Trata-se de aprender a aprender, ou seja, é mais importante o processo de aquisição do saber do que o saber propriamente dito. Tá? E o método, né? Quanto ao método de ensino nessa tendência. A ideia de aprender fazendo ela está sempre presente. Valorizam-se as tentativas experimentais, valoriza-se a pesquisa, valoriza-se a descoberta, o estudo do meio natural e social. O método de soluções problemas também é bastante forte. Embora os métodos variem, as escolas ativas ou novas, né, segundo vários autores, elas partem de atividades adequadas à natureza do aluno. E as etapas do seu desenvolvimento também é levada em consideração. Na maioria delas, acentua-se a importância do trabalho em grupo, não apenas como técnica, mas como condição básica do desenvolvimento mental. Os passos básicos do método, né, ativo são colocar o aluno numa situação de experiência, que tenha um interesse por si mesmo. Né? Também, o problema deve ser desafiante, né, como estímulo à reflexão. Terceiro, o aluno ele deve dispor de informações e instruções que lhe permitam pesquisar a descoberta de soluções. Quarto, soluções provisórias devem ser incentivadas e ordenadas com a ajuda discreta do professor. Quinto, deve-se garantir a oportunidade de colocar as soluções à prova, a fim de determinar sua utilidade para a vida. E como que aconteceu o relacionamento professor-aluno? Não há lugar privilegiado para o professor. Antes, o seu papel é auxiliar o desenvolvimento livre e espontâneo da criança. Se o professor intervém, é para dar forma ao raciocínio dela. A disciplina ela surge de uma tomada de consciência dos limites da vida grupal. Assim, o aluno disciplinado é aquele que é solidário, é aquele que é participante, é aquele que é respeitador das regras do grupo. Para se garantir um clima harmonioso dentro da sala de aula, né, vai ser indispensável um relacionamento positivo entre professor e aluno. Uma forma de instaurar a vivência democrática tal qual deve ser a vida em sociedade. E essa tendência ela se baseia em quais pressupostos, né, de aprendizagem? A motivação depende da força da estimulação do problema e das disposições internas e interesses do aluno. Assim, aprender se torna uma atividade descoberta, né, que vai ser uma autoaprendizagem, sendo o ambiente apenas um meio estimulador. Vai ser retirado o que se incorpora à atividade do aluno pela descoberta pessoal. O que é incorporado passa a compor a estrutura cognitiva para ser empregado em novas situações. A avaliação ela é fluida e tenta ser eficaz à medida em que os esforços e os êxitos são pronta e explicitamente reconhecida pelos professores. Né? E como acontecem então as manifestações na prática escolar? Né? Os princípios da pedagogia progressivista ela vem sendo
difundido em larga escala nos cursos de licenciatura, e muitos professores sofrem sua influência. Entretanto, sua aplicação é reduzidíssima, não somente por falta de condições objetivas, como também porque se choca a uma prática pedagógica basicamente tradicional. Alguns métodos eles são adotados em escolas particulares, como métodos Montessori, o método dos centros de interesse, de Declório, o método de projetos de outros autores. O ensino baseado na psicologia genética de Piaget tem larga aceitação na educação pré-escolar. Pertencem também à tendência progressivista muitas das escolas denominadas experimentais, as escolas comunitárias, e mais remotamente, na década de 1960, a escola secundária moderna, na versão difundida por Lauro de Oliveira Lima. E aí nós vamos ter a tendência liberal renovada não diretiva. Tá? Qual que é o papel da escola? Acentua-se nessa tendência o papel da escola na formação de atitudes, razão pela qual deve ser mais preocupada com os problemas psicológicos do que com os problemas pedagógicos ou sociais. Todo esse esforço está em estabelecer o clima favorável a uma mudança dentro do indivíduo, isto é, a uma adequação pessoal às solicitações do ambiente. Rogers ele considera que o ensino é uma atividade excessivamente valorizada. Para eles, os procedimentos didáticos, a competência na matéria, as aulas, livros, tudo tem uma pouca importância, face ao propósito de favorecer a pessoa um clima de autodesenvolvimento e realização pessoal, o que implica estar bem consigo mesmo e com os seus semelhantes. O resultado de uma boa educação é muito semelhante ao de uma boa terapia. Tá? Quais são os conteúdos de ensino aplicados nessa tendência? Então, a ênfase que essa tendência põe nos processos de desenvolvimento das relações e comunicação torna secundária a transmissão de conteúdos. Os processos de ensino visam mais facilitar os estudantes aos meios para buscarem por si mesmos os conhecimentos, que, no entanto, são dispensáveis, é bastante importante ressaltar. E quais são os métodos de ensino? Os métodos usuais são dispensados, prevalecendo quase que exclusivamente o esforço do professor em desenvolver um estilo próprio para facilitar a aprendizagem dos alunos. Então, Rogers, ele explicita algumas das características do professor facilitador: aceitação da pessoa do aluno, capacidade de ser confiável, receptível e ter plena convicção na capacidade de autodesenvolvimento do estudante. A sua função ela vai se restringir se a ajuda do aluno a se organizar, utilizando técnicas de sensibilização onde os sentimentos de cada um possam ser expostos sem ameaças. Assim, o objetivo do trabalho escolar se esgota nos processos de melhor relacionamento interpessoal, como condição para o crescimento pessoal. Tá? E como que acontecia a relação do professor e aluno? A pedagogia não diretiva ela propõe uma educação centrada no aluno, visando formar sua personalidade através da vivência, da experiência significativa, que lhe permitam desenvolver características inerentes à sua natureza. Então, o professor ele é um especialista em relações humanas, ao garantir o clima de relacionamento pessoal autêntico. Ausentar-se é a melhor forma de respeito e acentuação pleno do aluno. Toda intervenção é ameaçadora, inibidora de aprendizagem. Tá? E em que se baseiam os pressupostos de aprendizagem? A motivação ela resulta do desejo de adequação pessoal na busca da autorrealização. É, portanto, um ato interno. A motivação ela aumenta quando o sujeito desenvolve sentimentos de que é capaz de agir em termos de atingir suas metas pessoais. Bom,
A liberdade de aprender é muito forte. Isso desenvolve a valorização do eu. Aprender, portanto, ela vai ser a modificar suas próprias percepções, daí apenas se aprende o que estiver significativamente relacionado com essas recepções. Que vai resultar, né, resulta que a retenção se dá pela relevância do aprendido em relação ao eu, ou seja, o que não está envolvido com o eu não é retido e nem transferido. Portanto, a avaliação ela perde inteiramente o sentido, privilegiando a autoavaliação. E como aconteciam as manifestações nas práticas escolares? Entre nós, o inspirador da pedagogia não diretiva é Rogers. Na verdade, mais um psicólogo clínico, né, que um educador. As suas ideias elas influenciam um número expressivo de educadores e professores, principalmente orientadores educacionais e psicólogos escolares, que vão se dedicar ao aconselhamento. Isso é importante frisar. Bom, pessoal, finalizando aqui esse vídeo, foi um dos mais longos, mas eu espero que tenha sido esclarecedor, até porque nós trabalhamos aí dois viés de tendências, né, liberais. Um forte abraço, até depois.